o Henrique está tendo dificuldade nessa égua que é mais quente, como ele diz. Ele falou que não estava conseguindo ter contato com ela. Primeiro de tudo, ele tem que ter um bom redondel, senão ele não consegue trabalhar. Ela vai pular de novo, ela vai quebrar de novo. Às vezes a gente usa uma corda como extensão do nosso braço, às vezes a gente usa um stick, que é aquele potinho mais comprido, às vezes com uma sacola plástica na ponta, às vezes com uma luva na ponta. Então, você pode até improvisar, pega um cabo de vassoura, veste uma luva no cabo de vassoura e preenche essa luva com jornal, por exemplo, e amarra. Então, você vai usar essa luva com o cabo de vassoura como extensão do seu braço, para conseguir fazer os primeiros contatos. Só para finalizar esse questionamento, o que é importante? O principal ingrediente é a paciência. Eu volto tudo, relembro, e aí eu dou um passo à frente. Vai trabalhar a individualidade de cada um. Tá? Aí amanhã você coloca a cela, e aí o próximo passo depois da cela descobrir. Aí eu coloco a cela e começo a caminhar, trotar. Aí o próximo passo, montar com cela. Monto com cela, aí faço todo o processo, coloco cela, aí eu vou pedindo um pouco mais. Aí eu começo a caminhar, trotar e galopar, talvez. Entendeu? E aí eu começo a puxar para a esquerda, puxar para a direita, puxar para trás. Eu vou sempre acrescentando alguma coisa para ele. Tá? No geral, quanto tempo? A média de trabalho é 30 a 40 minutos. Eu sou do Rio de Janeiro. Tenho certeza que eu chamar qualquer peão desse aqui e falar assim, ó, pega uma lá no Rio, encontrar o cavalo. Eu vou não. Porque tem realmente existe essa situação de ser uma cidade violenta, cara, né? Agora se eu falar assim, não, vamos comigo. Ah não, contigo eu vou. Porque você me conhece, e eu vou estar com você, tá tudo bem. Tá? Então, por isso que eu pedi a escola para mostrar para vocês, mesmo que ela tenha medo, ela não se desesperou. Ela veio atrás de mim como quem fala, não, eu sei que contigo eu estou protegido. E aí a gente tem que criar um ambiente que o medo não existe. A gente tem que criar um ambiente que a adrenalina esteja baixa. Toda vez que a adrenalina estiver baixa, o aprendizado vai estar alto. Então ele já começou a confiar um pouco em mim. Estamos sendo leais uns aos outros. E já começamos a trabalhar em grupo. Tá? Então ele precisa querer me ajudar. E é o que está começando a acontecer. Que o normal da gente ver numa doma tradicional é o cara começar a tocar esse cavalo, está tendo que pendurar na boca desse cavalo para esse cavalo parar, está tendo que puxar com força para ele virar. E o que não é o caso aqui, ó. Ele realmente está pensando em me ajudar, ele está com a adrenalina baixa. A adrenalina baixa faz o aprendizado ficar alto. A minha pergunta é sobre as cócegas dele. Ela acaba ou ele continua tendo? Acaba. Com o dia a dia, você vai tocando esses pontos. Amanhã, com certeza, ele vai ter cócega. Você vai tocando de novo. Depois de amanhã, também vai ter, mas cada dia um pouquinho menos. Tá? Então, isso é de cavalo para cavalo. Tem uma pergunta agora do Luiz Henrique. Ele relata que tem um garanhão que foi maltratado pelo tratador. E o animal ele é manso, mas quando se tenta tirar ele da baia, ele vem com uma notada, coice. Então, ele quer umas dicas de como resolver isso daí. Volta com ele para o redondel, faz todo o processo de novo. Então, o cavalo, muitas vezes, tem um pouco essa coisa do lugar, né? Aqui é meu. Às vezes, do lado de fora ele aceita, mas ali dentro não. Mas é importante que você crie essa situação de confiança e, principalmente, inicialmente, de hierarquia. Para esse cavalo entenda que você é hierarquicamente superior, ele não pode te tratar daquela forma. Agora, não adianta ele tentar fazer isso e continuar o cara judiando do cavalo. Eles têm que estar, o grupo, o tratador, o treinador, o proprietário,
todo mundo seguindo numa mesma linha de raciocínio, senão... Se ela é extremamente chucra, o legal foi o que eu falei, de repente levar ela num curral que tem um bretinho, colocar um cabresto para ele conseguir ter esse controle. Tem que lembrar que a gente está mexendo com um bicho e que é perigoso. Então, Sim. uma das primeiras coisas que a gente precisa é ter um redondel, um curral que seja, mas que seja seguro e tudo mais, né? Então, ele já encontrou uma dificuldade nessa situação. Então, assim, a gente já começa falando sobre ferramentas. Se chegar num mecânico que não tiver ferramenta, ele não vai conseguir trabalhar, não é isso? Precisa ter um bom curral, um bom local para trabalhar. E aí ele citou que o cavalo é muito quente. Aproveitando essa situação, temos aquela coisa que a gente também fala lá no e-book, que é cavalo de sangue quente, cavalo de sangue morno e cavalo de sangue frio. O que é isso? Não muda a temperatura do sangue, né? Muda o temperamento do cavalo. Então, quais são os cavalos de sangue quente? Os cavalos normalmente de corrida, os cavalos árabes, né? O cavalo por sangue inglês, eles nasceram para correr. Eles realmente são mais sanguíneos, que a gente chama. Os de sangue frio são aqueles que nasceram para fazer força. São cavalos de tração. No Brasil, a gente tem mais o Percheron e o Bretão. Aí tem o Clydesdale e outras raças. Quais são os cavalos de sangue morno? Os cavalos de sangue morno são exatamente a mistura dessas linhagens, né? Que são os cavalos de equitação. Eles querem saber, uma vez por semana, ou uma frequência um pouco maior, eu consigo domar um cavalo? É difícil, é bem difícil. Você consegue? Consegue, mas depende muito do cavalo, depende muito da aptidão desse cavalo e da frequência que você vai fazer. Então, assim, o ideal é que pelo menos na primeira semana você, como eu já comentei aqui antes, é um processo de educação continuado. O que você fez hoje vai te facilitar para amanhã, o que você fizer amanhã vai te facilitar para depois. Então, de repente, você faz hoje, só vai fazer uma semana depois, você vai ter que fazer semana que vem o que você fez hoje de novo. E aí, claro, isso vai demorar. Com certeza, o seu cavalo não vai esquecer tudo que você ensinou. Mas a progressão dessa aprendizagem é muito mais difícil. Então, assim, Primeiro ele fala que ele tem um potro de 1 ano e meio, né? E ela já tem umas pontas nos dentes dos fundos. A dúvida dele é a seguinte: ele já pode trabalhar a dentição desse potro já nessa fase? Atrapalha na alimentação? ele pode, com certeza. Então, tem situações que o potrinho tem problemas dentários desde novinho e já pode chamar o veterinário. Até para você ajudar a alinhar essa mesa dentária e tal, porque às vezes essas pontas, numa situação de troca de dentes, que é um pouquinho mais para frente, mas é importante, se ele vê que o potro está com dificuldade de alimentar, às vezes está com ponta de dente, pode chamar o veterinário e começar a trabalhar, que isso com certeza só vai ajudar o cavalo dele. Com relação ao feno, você já inclusive fez um vídeo, né? Em molhar o feno antes da alimentação. Uhum. Aí surgiram algumas controvérsias no sentido, algumas pessoas até questionaram, mas isso aí não fermenta o feno? Vai fermentar se você colocar muito feno. Então, assim, pode ser que eu não tenha falado lá no vídeo, você vai molhar o feno que você vai dar para o seu cavalo naquela alimentação, naquele momento. Se ele coloca uma cesta com um fardo de feno inteiro e deixa lá, não é interessante molhar. Então, isso é em situações em que, por exemplo, eu frisei lá bastante, a gente está chegando agora à época de frio, propriedade muito perto de mata, que a água é muito gelada, às vezes os cavalos assim, acabam por não beber. Então, você hidratando esse feno vai facilitar a digestão daquele alimento. Mas, é claro, você vai molhar aquilo que você for administrar para o cavalo.